Bem-vindos novamente, pessoal, à nossa aula de funções. Na primeira aula, nós falamos sobre a função do primeiro grau, ou função afim. Na segunda aula, falamos sobre a função exponencial. E nessa última aula, falaremos sobre a função logarítmica. A função logarítmica ela tem a seguinte fórmula geral. f de x igual a logaritmo de x na base a. Então, f de x é uma função logarítmica dependente de x. A é a base da função logarítmica. E x, portanto, é a variável da função logarítmica. Vamos trazer isso para a vida real? Um exemplo bem interessante da aplicação da função logarítmica é a questão dos terremotos, onde f de x assume o significado de magnitude do terremoto. Nesse caso, na escala Richter. A é base 10, tem valor 10, e x é energia liberada. Bastante importante comentar sobre a função logarítmica é que ela se presta quando nós temos valores muito elevados de uma variável e queremos representar esses valores numa escala menor, que é o caso da escala Richter. A função logarítmica, nesse caso, ela assume o seguinte modelo matemático. M de E é a magnitude do terremoto na escala Richter, é igual a 0,67 vezes logaritmo na base 10 de E, que é a energia liberada, menos 7,9. Portanto, nós temos que, a depender do valor da energia liberada, nós temos um determinado valor na escala Richter. E é bastante interessante nós percebermos que aquilo que foi falado no início do vídeo, de maneira simplificada, quando nós temos valores muito variáveis de x e queremos representá-los em valores com uma variabilidade menor, utilizamos a função logarítmica. Percebam aqui, por exemplo, quando nós temos um valor de 1 da função logarítmica, a variável x tem o valor de 10. Se temos um valor de 6 da função, o valor de x é de 1 milhão. Agora, se temos o valor de 10 da função, o valor da variável x assume o valor de 10 bilhões. Percebam quanto variou x e quanto variou f de x. Por isso mesmo que nós temos esses resultados dos terremotos. Quando muitas vezes nós percebemos nos noticiários um terremoto de 7 graus na escala Richter, ou 6 na escala Richter, causar muito menos danos do que um terremoto de 9. Perceba que a diferença da escala Richter aqui foi de 3 pontos. Mas, se nós analisarmos em termos de magnitude, a diferença de energia liberada é muito maior no terremoto.
Tá certo, pessoal? Então, para finalizar, gostaria novamente de deixar um recado para vocês com relação ao significado das funções. Muito importante nós percebermos o que elas representam na vida real. Pode ser de problemas bem simples a problemas mais complexos. Seja fazer compra de um item no mercado, no qual a função afim ou função de primeiro grau ela é suficiente, seja fazer a medição da magnitude de um terremoto, no qual é necessário a função logarítmica. Tá certo, pessoal? Muito obrigado.